Santo, santo é o teu nome, Deus. Como é maravilhoso ver o teu Espírito passeando no meio do teu povo, sensibilizando, quebrantando, nos levando a abrir este vaso e derramar o alabastro, Senhor, diante da tua santidade. Ó Deus, recebe no altar a nossa oração, o nosso louvor, ó Pai, a meditação do nosso coração, o porquê, o motivo pelo qual nós viemos aqui nessa noite. Recebe isso como adoração, Pai. Nós estamos pedindo a Ti nessa noite, em forma de hinos, de oração, em forma, Pai, de meditação, para nos dar um coração melhor. Venha, Pai, trabalhar o nosso coração. Venha trabalhar o nosso espírito, Senhor. Nós queremos comunhão e intimidade com o Senhor. Queremos chegar mais perto de Ti, Senhor. Queremos Te conhecer melhor, Pai. Queremos ser mais amigos do Senhor, Deus. Venha nos dar essa graça. Venha nos dar esse socorro, Pai. Porque nós só temos a ganhar quando somos amigos do Senhor, Deus, quando temos intimidade e liberdade com o Senhor. Portanto, prepara o nosso coração, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Cobre esta casa com o teu sangue precioso e que somente o teu Espírito Santo possa trabalhar na mente e nos corações nessa noite. Nos ajude a reter, ó Pai, aquilo que é bom, aquilo que é vindo do Senhor. Nos ajude a absorvermos a Tua palavra, o Teu Espírito, Senhor, para sairmos daqui com os nossos corações felizes, transformados, mais quebrantados pela Tua presença. Toma controle de nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Que a graça de Jesus possa transbordar em cada coração, é a nossa oração. Primeira carta de João, capítulo de número 2, é onde nós leremos. Primeira carta de João, capítulo 2. Graças ao nosso Senhor por nos permitirmos ser cristãos. Que seria de nós se não fôssemos cristãos? A sua cruz, o seu sangue, nos deu esse grande privilégio de sermos feitos, como disse Paulo, filhos de Deus. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto recebeu, deu-lhes poder para serem feitos filhos de Deus. Já pensou nesse privilégio? Você olhar para você e dizer, eu sou um filho de Deus, sabendo que esse pai de família, Deus, não se esquece de nenhum dos seus eleitos, nenhum dos seus filhos. Seja o que você estiver passando, Deus está vendo e não se esqueceu. 1 João 3, ou 2, capítulo 2, verso de número 24, diz assim: portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se vós permanecerdes, se em vós permanecerdes o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Vou ler de novo, 24. Diz assim: portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Quer dizer, não esqueça disso, não perca isto, retenha isso, guarde isso. Se, agora é uma possibilidade,
em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Amém. Senhor Jesus, nós acabamos de ler um versículo da Bíblia que mostra para nós que não é o quanto a palavra é pregada para nós, o quanto de sermões nós ouvimos, ou quantas literaturas nós lemos, mas é o quanto disto fica em nós, o quanto disso nós conseguimos discernir e absorver. Portanto, meu Deus e Pai, nessa noite, permita-nos absorver algumas coisas que sejam plantadas em nós sementes do reino do Senhor, e que não seque e que não morra, Pai, mas que prospere, cresça, dê fruto dentro de nós. Nos ajude, Pai, a termos a mente de Cristo para captar a Tua palavra, assimilá-la, guardá-la, como disse Davi, escondê-la dentro do nosso coração. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Coloca um pouquinho de retorno, só mais um pouquinho aqui para mim. Lendo esse versículo, tirei essa conclusão. Não é o quanto da palavra você ler, o quanto da palavra você diz, às vezes, escutar. Não é quantos cultos você vem por semana, muito embora tudo isso faça parte, seja importante para a vida de um cristão, mas não é o quanto da palavra nós estamos lendo e ouvindo, mas percebemos o apóstolo João dizendo que é o quanto dela que permanece em nós que vai dizer se conseguimos permanecermos em Deus. Porque João foi muito claro. Ele disse: se em vós permanecerdes, ou permanecer, o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Quer dizer, se em vós permanecerdes a palavra que vocês têm ouvido, aprendido, escutado, vocês também conseguirão permanecer em Deus. Permanência em Deus. A gente sabe que no mundo que nós estamos vivendo, onde o profeta diz que, por um lado, é a pior de todas as eras, o maior número de demônios foi solto exatamente nessa era. O profeta disse 200 milhões de cavaleiros de demônios, e demônios estrategistas, especialistas em desvirtuar as pessoas, em estar sempre chamando a sua atenção para não permanecer em Deus. Então, tendo que lutar com milhões e milhões de demônios, estando vivendo nós em uma era onde a fornalha foi aquecida 7 vezes mais, aonde os poderes diabólicos, malignos, que estiveram na terra nos dias de Noé, nos dias de Sodoma e Gomorra, mesmo nos dias que o Senhor Jesus viveu, esses poderes, eles se encontraram todos aqui na dispensação dos tempos. Então, essa permanência em Deus não seria tão fácil. É um verdadeiro herói da fé. Hebreus capítulo 11, podemos dizer, aquele que permanece com a sua vida constantemente arraigada, escondida em Deus, porque a Bíblia diz que nossa vida jaz escondida em Deus. Há muitos que não dão conta de permanecer, mas se você tem permanecido, você tem tido uma grande vitória
no pior de todos os tempos, que é esse último tempo, essa última era que nós estamos vivendo. Então não é fácil você permanecer, você ficar, você com tantas ocupações e tantos atrativos e vivendo numa era onde o diabo se tornou um grande psicólogo, vamos dizer assim, extremamente capacitado, especializado para poder entrar no emocional, entrar na mente das pessoas. Você conseguir manter o seu equilíbrio, isso é o maior milagre. Foi o que disse Lutero, me parece. Lutero, não, Martim. Ele disse, não Lutero, não Martim, João Wesley. Ele disse: eu não temo que o nome metodista deixe de existir. Ele disse: eu temo que após a minha partida, o Espírito Santo alce-voe do movimento. Ele já estava prevendo que após a sua partida, aquela essência poderia morrer, aquele equilíbrio poderia acabar. E alguém disse a respeito de Lutero, agora sim, que uma das coisas que mais foi admirável na sua vida foi o quanto, no meio de toda aquela onda de fanatismo, em torno do seu nome, da sua mensagem, do seu ministério, como que ele pôde manter o seu equilíbrio. Foi a mesma coisa que o irmão Brana também disse uma vez para o irmão Green: mantenha o teu equilíbrio dentro das Escrituras. E foi o que Paulo disse também. Paulo disse para os seus ali e está dizendo para nós: seja sóbrio. Quando ele disse isso, ele está falando o quê? Ele está falando justamente para mantermos o equilíbrio, para permanecermos na palavra, para não nos esquecermos. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. E se em vós for encontrado esse feito heróico de permanecer no que ouviu, permanecer em Deus, vocês vão conseguir permanecer no Espírito, permanecer no Pai, permanecer no Filho. Agora, a gente sabe que o natural sempre é uma grande lição para nós. Eu, às vezes, leio algumas coisas naturais, cotidianas da vida, e eu fico olhando o quanto a gente que tem uma mente espiritual conseguimos aprender com as coisas naturais. Hoje ainda eu estava lembrando, quando eu estudava, quando eu era criança, e nós ficávamos ansiosos para poder saltar de ano, evoluir, subir mais uma série, mais um grau. E eu lembro que logo que as aulas começavam, aí os professores vinham e começavam a fazer eles chamavam de uma revisão. Era exatamente o que eu não gostava. Eu pensava, puxa, eu não entendi o porquê daquilo. Eu saltei de ano, eu passei de ano, e agora eu tenho que me assentar aqui e ficar estudando as mesmas coisas que eu estudei no ano que passou. Eu não entendia por quê. Eu achava que aquilo não tinha importância, era chato, não era necessário. E aí eu ficava pensando comigo, mas para que isso? Abrimos um outro ano, um novo semestre, para que repassando essas mesmas coisas? Eu pensava exatamente não ser importante, porque eu não entendia que aquilo era para poder fixar melhor, aquilo era para poder realmente recapitular aquilo que eu havia ouvido e deixar aquilo bem fundamentado. E eu estou aqui dentro de João: se permanecerem em vós, ou permanecerdes em vós o que ouvistes. Aquilo era para a gente não perder aquilo que nós ouvimos no ano que havia passado. Era para a gente ter certeza de que iríamos caminhar com aquilo. Eu achava que não ia precisar mais daquilo, do que eu aprendi lá atrás.
mas na verdade aquilo iria me acompanhar a vida toda. Em algum lugar eu iria precisar daquilo na minha vida. Essa é a preocupação de João. Ele disse: se em vós permanecerdes o que desde o princípio, vamos dizer assim, desde o semestre passado, o ano passado, se isso permanecer em vós, vocês vão ser bem-sucedidos no presente. Mas se não permanecer em vós o que aprenderam ontem no passado, que aprendeu ontem no culto que passou, que aprendeu ontem na escola dominical que passou, então vai ser difícil essa firmeza, esse equilíbrio, essa permanência em Deus. Às vezes espiritualmente, por isso que eu disse, natural, tipificando o espiritual. Naturalmente eu pensava, agora vou ter que regredir ao ano passado. Era a sensação de retrocesso, de regresso, mas na verdade aquilo era avanço. Muitas coisas você vive, muitas coisas você ouve, muitas coisas você está tornando a ouvir de novo, porque não há nada novo debaixo do céu. Principalmente enquanto mais tempo você tem de caminhada, mais você vai ouvir as mesmas coisas. E quando você estiver ouvindo as mesmas coisas, nunca permita o diabo fazer você pensar, mas será que eu vou ter que ouvir isso de novo? Saiba que isto é a palavra de Deus, que nós fomos exortados ou encorajados pelo Espírito Santo a permanecermos, não esquecermos, retermos ela, porque senão nós não teremos, ou não será certa a nossa permanência na presença de Deus, se vivermos uma vida em esquecimento. Então eu pensava assim, mas eu não preciso disso, eu vou ter que regressar, vou ter que voltar ao ano passado. Às vezes o crente pode ser tentado a pensar assim, mas eu já cresci, eu já estou amadurecido, eu não preciso de ouvir mais essas pequenas coisas, eu já aprofundei o meu conhecimento, eu não preciso rever essas coisinhas. Irmãos, nós sempre vamos precisar de apertar os parafusos desse veículo, dessa nave, porque o profeta diz que é uma espaçonave que logo, logo vai sair de órbita, logo, logo vai romper as camadas atmosféricas. E ele disse, nós temos que estar bem trajados como aquele astronauta para qualquer momento partirmos dessa dimensão para uma outra dimensão. Então, nós vamos estar sempre vistoriando as coisas. O cristão que não vistoria a sua vida espiritual, pastor que não vistoria o conhecimento, o grau de discernimento dos cristãos, da sua igreja, das suas ovelhas, vamos dizer assim, acerca da hora que estamos vivendo, acerca da mensagem que nós cremos, acerca do que é que nós tanto temos pregado, olha, corre o risco de nós sairmos para fazer uma viagem com as rodas desalinhadas e desbalanceadas. Corre o risco de nós sairmos para fazer uma viagem com a correia dentada, vamos dizer assim, em tempo de arrebentar e nos deixar na mão em algum lugar nessa caminhada. Então, é prudente aquele cristão estar sempre fazendo essa revisão que eu não gostava, não achava muita graça quando o professor começava a fazê-la em sala de aula. E, às vezes, até pulava algumas páginas do livro, ignorava algumas coisas, porque sabia que nem tudo ele ia corrigir de novo, olhar de novo. Então, eu pulava, matava algumas coisas ali, porque sabia que já tinha aprendido. Quer dizer, pensava que tinha aprendido. Porque muitas vezes a nossa memória é tão curta que o que você aprende aqui, você logo esquece ali se não for uma pessoa dedicada e aplicada. Você tem a sensação de que você aprendeu, mas aquilo dura pouco, passa. É igualzinho nós lemos recentemente aqui, talvez vamos ler hoje de novo, Mateus 13. É a semente que é sufocada entre os espinhos. É a semente que caiu ali no meio dos pedregais, a terra era pouca,
a memória era curta, o discernimento era limitado, a terra não era boa. Então, não estou falando de uma memória natural, obviamente. Não vou entrar no mérito da questão, porque há muitas coisas que às vezes levam uma pessoa a sofrer um déficit de memória, vamos dizer assim, estresse, enfermidades, medicamento, alimentação, enfim, uma série de coisas, coisas hereditárias. Então, há muitas coisas, mas eu estou lembrando do que Paulo disse, que nós temos que ter a mente de quem? Você lembra? A mente de Cristo. E a que altura está essa mente sua de Cristo? A que nível ela se encontra? Se ela for uma mente que ainda não está tão evoluída assim no seu espírito, na sua vida cristã, não nas suas faculdades mentais, mas na sua essência, no seu espírito, na sua vida cristã, vida diária, cotidiana com Deus. É como eu disse, você vai achar que aprendeu e, na verdade, não aprendeu. E achando que aprendeu, você vai dizer assim, eu não preciso mais de observar isso. Quantas e quantas pessoas, irmãos, às vezes participamos, vemos, pregamos cultos de exortações, repreensões, arrependimento, e você aqui sabe que as pessoas teriam do que se arrepender, teriam por que se desesperar diante da face de Deus, teria motivo para se prantear na presença de Deus no altar e não dar nem mais um passo após aquele culto, após aquela advertência do Espírito Santo, sem se arrepender profundamente. Mas parece que aquele crente acha que já aprendeu, e achando que já aprendeu, acha que não precisa, não é para mim. O arrependimento não é para mim, porque uma vez eu já arrependi. Arrependimento é vida diária com Deus, irmãos. Se você não tem do que se arrepender nesse dia de hoje que nós vivemos, olha, tem alguma coisa errada na sua vida. Talvez o discernimento não esteja tão apurado como deveria estar apurado. Se você não tem do que se arrepender desde a última ceia até a nossa ceia de domingo agora, olha, tem alguma coisa errada com a sua capacidade de fazer revisão espiritual na sua vida. Porque nós não podemos estar como a era de Laodiceia. Rica sou, de nada tenho falta. Se eu penso de que não tenho falta de nada, eu vou cair numa zona de conforto, eu vou ficar acomodado. A minha vida cristã vai perder o paladar. Minha vida cristã, ela vai perder a graça, ela será sem meta, sem alvo, sem objetivo. Será uma vida cristã totalmente estagnada. Por quê? Porque eu tenho a falsa sensação de que já aprendi tudo o que deveria aprender. Tenho a falsa sensação de que arrependimento é uma vez só. Já me arrependi, uma vez por todas, definitivamente. Serei aquele aluno Bruno que não gostava da revisão, tentando passar a matéria da justificação da fé novamente, tentando passar a matéria da vida, uma vida santificada novamente, tentando passar a matéria, a revisão do examine-se, pois, o homem a si mesmo, e veja se realmente nasceu de novo e se está crescendo no batismo do Espírito Santo, crescendo nessa mente de Cristo. Porque ter a mente de Cristo, irmão, é você ter o Espírito Santo habitando em você. Não é a mente que recorda, amém? Não é a mente que traz as lembranças. O que o evangelista São João disse? Ele disse assim, ó, o Espírito Santo vos fará o quê? Recordar de todas as coisas. Quer dizer, eis aí a mente de Cristo, que te fará recordar, que não te deixará esquecer, mas para te fazer recordar, não deixar esquecer, ele vai fazer revisões. O Espírito Santo, irmão, ele é perito nisso.
em levar a nossa vida cristã a fazer essas reflexões, a passarmos por estas revisões. Que revisões, pastor? Lavar as roupas que foram sujas no sangue do Cordeiro, como diz a Bíblia. Bem-aventurados e santos são aqueles que lavam as suas vestimentas no sangue do Cordeiro. Você quer lavar sua roupa hoje no sangue do Cordeiro nessa noite? Eu quero, irmão. E eu sei que aqui nesse momento, pela fé, é a lavanderia espiritual de Deus. E se você lavá-la no sangue do Cordeiro, você vai vir para a sua ceia mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã. Se você lavá-la no sangue do Cordeiro e o arrebatamento se der, você estará dentro daquele grupo que a Bíblia diz que o Senhor vem para buscar, sem mácula, sem mancha e sem ruga. Não haverá manchas em você. Por quê? Porque você está sempre olhando se a roupa atrapalhou. Está sempre olhando se a roupa manchou. O cristão deve fazer esse tipo de revisão na sua vida espiritual, porque o dia que ele abandonar, que ele matar essa aula, o dia que ele quiser fugir dessa responsabilidade, que ele já ouviu, mas corre o risco de não permanecer. Por isso que eu comecei o culto dizendo, é o quanto da palavra permanece em nós. Pastor, eu já li todas as mensagens do irmão Brana, e o quanto isso ficou em você. Pastor, eu vou em todos os cultos da igreja. Ok, isto é maravilhoso. Você é um glorioso exemplo. Mas o quanto disto realmente permanece dentro de você? Uma vida natural e uma vida espiritual. Você tem que fazer esse balanço. Está vendo como que a coisa ela é parecida? Nós esquecemos muito facilmente, irmãos. Esquecemos do que já ouvimos. Esquecemos muito facilmente. E quando nós esquecemos do que nós já ouvimos, recebemos, e não queremos voltar naquilo, olha, quem esquece muito sofre muito prejuízo. Quem esquece muito, vou dizer de novo, sofre muitos prejuízos. Esquece do compromisso, esquece do horário de chegar, esquece que tem uma ceia para tomar, esquece que há um arrebatamento que não sabemos a hora que ele vai acontecer. Esquecemos, às vezes, que a vida aqui pode ser drasticamente interrompida. E então, às vezes, irmãos, minutos de esquecimento pode causar prejuízos irreparáveis para a vida de uma pessoa. É como aquele aluno que come livros e estuda e vara à noite, porque amanhã tem que fazer a prova. Aí, quando chega lá na hora, deu um branco, travou, não lembra de absolutamente mais nada. Quer dizer, ele leu, ele pensou que aprendeu, mas a sua memória foi curta. Não durou nem até o momento de fazer aquela prova, de passar por aquele teste. Meu Deus, tenha misericórdia da nossa alma, Senhor. Nós estamos comendo o livrinho, irmão, dia após dia comendo a palavra, estudando a palavra, pregando a palavra, mas isso tem que permanecer em nós, porque o aperto virá, o teste virá. O irmão Brana disse assim, ó, esta igreja passará por um aperto, o teste virá. Mas muitas vezes dá um branco quando o teste chega. Dá um branco quando é hora de fazer o exame. Dá um branco quando é hora de fazer a prova. E o que conta não é o quanto nós ouvimos, o quanto nós lemos, mas vou frisar, deixar bem enfatizado. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Estudou? Permaneça em vós. Ouviu a pregação? Permaneça em ti. Veio à igreja? Procure levar alguma coisa, não só um hábito bom de vir à igreja, mas levar alguma coisa que fique. Oh, Deus!
Ajuda-nos a reter algumas coisas. Temos ouvido tanto, mas o que é que temos retido? Segurado. Se não retemos nada, é porque está vazando em algum lugar. É porque há uma infiltração em algum lugar. Está escapando. Que Deus nos ajude, irmãos. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Quer dizer, não perca o que aprendeu. O que é que você tem aprendido? Não perca o que você tem recebido. E ele diz: se em vós permanecerdes o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Quer dizer, nós não podemos ter uma mente espiritual curta. Irmãos, às vezes nós falamos assim: não, a minha mente é muito ruim para essas coisas. Você não é obrigado a guardar a Bíblia de cor, nem eu. Mas a essência dela nós temos que ter. Nós não somos obrigados a ter aqui na ponta da língua cada estudo, cada mensagem que já ouvimos. Mas, ei, isto aí tem que estar arquivado aí dentro. Guardado, não pode passar direto. Para que quando você precisar disso, irmão, o Espírito, o Consolador, o Ensinador de Justiça te fará recordar de todas essas coisas. Porque se você não guardar isso aí dentro da sua alma, não encarar com seriedade, não focar nisto, não ler esporadicamente, aleatoriamente, superficialmente, uma leitura rápida, batida por cima, só para superficialmente me informar do que se trata. Não, você tem que entrar lá dentro. Veio à igreja, entre lá dentro daquilo que está acontecendo. Vai orar? Entre lá dentro. Está ouvindo a pregação? Entre lá dentro. Pegou a mensagem? Entra lá dentro. Não captou nada? Mergulhe mais profundo lá dentro, orando a Deus. E Deus abre, irmãos. Porque o profeta irmão Branham nos mostra que tudo que nós precisamos aqui na nossa caminhada espiritual, Deus, Ele vai dar a essa igreja, irmãos. Agora não desperdice o que Deus te dá. Com a nossa memória tão curta, que ouve, absorve absolutamente nada. Lê e não absorve. Congrega e não absorve. É advertido e não absorve. É ensinado e não aprende. Irmão, eu lembro que quando eu estava na escola, e quando a professora ensinava uma coisa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e eu não aprendi, aquilo me dava uma sensação tão ruim. Mas era muito ruim. Eu acho que nós, como cristãos, não deveríamos nos contentar em não captar o que Deus está falando conosco. Está sentado aqui, esteja aí nessa noite: Senhor, eu quero captar, eu quero entender, eu quero discernir o que o Senhor tem para falar comigo. Tua voz é vida. Dava uma sensação tão ruim dentro de mim. Mente curta é aquela mente que não consegue armazenar informações, ou armazena assim, por um curto espaço de tempo. E eu lembrei disso. Agora eu vou ler Mateus capítulo 13. Olha para você ver, abra aí, Mateus, capítulo de número 13. Mentes curtas. Que mente é esta, pastor? É aquela mente que Tiago disse: ouvinte esquecedor. São Mateus 13, nós já lemos, versículo 4 diz assim: e quando semeava, a palavra é uma semente. Mateus 13, versículo 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Eu chamei isso, sabe de quê? Mentes superficiais, curtas.
Uma parte caiu à beira do caminho e logo as aves comeram. Se comeram, não produziu, não cresceu, não frutificou. Versículo 5, a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, onde não havia mente boa para poder absorver a palavra. É por isso que Deus quer nos dar a mente dele. A nossa mente humana natural sofreu o choque do pecado. Ela não é boa para absorver a palavra. Mas Deus quer pôr em nós o seu espírito, o seu coração, a sua mente, para que quando essa semente descer, ela possa crescer. Meu Deus, eu sei que o Senhor pode fazer isso por nós. Dá-nos uma mente, ó Pai, que prospera na tua palavra, que compreende a sua palavra. Não tinha terra funda. O que aconteceu? Nasceu bem rápido. Mas o versículo 6 disse: vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Foi embora, não ficou, não permaneceu, morreu. Versículo 7, a outra entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Quer dizer, morreu, ouviu a palavra, recebeu a palavra, mas sufocou com as coisas deste mundo. Ouviu a palavra, leu a palavra, escutou a semana inteira, mas deixou algumas coisas sufocar. Versículo 8, e a outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e a outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Uma vida frutífera em Deus. Uma vida, uma mente que não é tão curta assim, que não se esquece, vamos dizer assim, tão facilmente, que não está dentro disso que Tiago disse aqui, ouvinte esquecedor, aquilo que Paulo disse, ouve sempre, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Aí o professor, que não é o pastor, é o Espírito Santo, ele é o ensinador de justiça, no início do ano tem que repassar a matéria. Para quê? Para você não cair em esquecimento, não ser este que Tiago também disse, olha no espelho e não sabe mais o que viu no espelho. Imagina, o irmão Brana disse assim, ó, a palavra é o espelho. Você vem à igreja e o espelho é posto pela pregação diante de você. Você olha no espelho e logo não sabe mais o que viu no espelho. Não sabe aonde a palavra denunciou o seu erro. Mostrou que você tinha que acertar. Mostrou que era necessário melhorar naquela vida. Tiago disse isso. O homem que olha no espelho e logo não lembra mais da sua aparência. E eu pensei assim, vem à igreja, ouve cultos, ouve programas diariamente, quando lembra. Mas é ouvinte, disse ele, esquecedor. Ouve muito, retém muito pouco. Ouve muito, olha no espelho e não lembra. Ouve sempre e não chega ao conhecimento da verdade. Sabe o que é isso? Mente curta, curtíssima. Você sabe o que é uma mente curta? Só consegue guardar os dígitos por 30 segundos. Só até colocar, isso aqui humanamente falando, só até colocar no papel, depois não lembra mais. Coloca no papel, porque senão esquece. Há vários fatores que nos fazem ter a mente curta. É só 30 segundos que fica guardado ali, e logo se perde aquela informação. Se não pôr no papel, ela vai embora, porque essa mente natural é curta. E eles dizem assim, não confie na mente, ela pode te trair. E há muitos crentes assim, mente espiritual curta, fica muito pouquinho ali, logo se perde, logo a semente, palavra é sufocada, logo o sol esquenta e morre. É desse jeito. Logo as aves vêm e comem, quer dizer, os dígitos sumiram. O que Deus ensinou sumiu. Esquecem rápido.
passa muito rápido, some. Venho à igreja, eu quero meditar mais aqui, irmãos. É uma vida cotidiana com Deus. Irmãos, quantas vezes nós já fomos repreendidos por Deus nas mesmas coisas e fizemos novamente as mesmas coisas? Quantas vezes o pai chamou a atenção do filho, o corrigiu pelas mesmas coisas e ele seguiu adiante, errando nas mesmas coisas? Quantas vezes ele já pediu, não fale assim mais, e ele ainda assim falou e falou? E aquele pai, aquela mãe, às vezes, no desespero, diz assim, mas deve ter alguma coisa errada. Deve sofrer algum distúrbio, alguma coisa assim, porque não é cabível ser exortado e corrigido sempre na mesma coisa e fazê-lo. E percebe-se que a pessoa fez porque esqueceu, respondeu porque esqueceu, agiu daquele jeito porque a mente foi curta, esqueceu da consequência, esqueceu do que dá. Parece que esquece. Vem à igreja e escuta o pastor pregar, escuta a Bíblia falar, escuta, lê a mensagem e encontra o irmão Brana falar, não fale mal do seu irmão, e depois tem que voltar à ceia com a mesma acusação, que o profeta disse, desqualifica para tomar a ceia. E o profeta disse mais, porque não somos uma denominação 194. O profeta disse assim, isto te impede de ser chamado de cristão. Meu Pai, batizado em nome de Jesus, de santificado, pelo menos pela fé, pelo sangue, nascido de novo, pelo menos pela fé, mas falando mal do teu irmão, o irmão Brana disse assim, um crente que fala mal do seu irmão, especialmente, não é crente. Pois você confira, porque não somos uma denominação, ou Cristo, mistério de Deus revelado, melhor, Cristo, o mistério de Deus revelado, parágrafo 194 em diante, o profeta disse, por causa disso, tenho visitado essa semana este grupo que mora ali no acampamento, nos trailers, é como uma igreja de mais ou menos uns 100 membros, e eu tenho ouvido que eles andam por aí falando uns dos outros, e isto tem arruinado a igreja. Que Deus nos livre deste espírito. Que Deus nos guarde disso. Mas a mente parece curta, o espírito fala. E fala, e fala, e fala, mas parece que a mente espiritual é tão curta que mesmo depois de exortado, que isso desqualifica, prejudica, é o pecado da maledicência. Mesmo ouvindo o profeta dizer que é um espírito hipócrita, mexeriqueiro, mesmo ouvindo o profeta dizer é um demônio, parece que a mente é curta para não levar isso tão a sério como deveria levar. Oh Deus, santifica os nossos corações, Pai. Nós queremos vir à ceia com o coração puro, com o espírito puro. Sabe que às vezes esse tipo de mensagem não faz muito bem. Mas o irmão Brana disse, minha mãe dizia, se não for ruim, se não fizer mal, também não fará bem. Tem que amargar às vezes. É exortado, ensinado sobre a vida cristã. É interessante, irmãos. Não deixe dar calo nos ouvidos. Paulo disse que muitos dariam calo nos ouvidos. É como trabalhar todos os dias, enche de calo. Ouve todos os dias e é perigoso dar calo no ouvido, como o pregador dá muitos calos na corda vocal, nas cordas vocais. E às vezes alguns têm que ser removidos. Se há calo nos seus ouvidos,
que está impedindo a palavra de penetrar, a palavra de prosperar, a semente de crescer, a mudança de ser real, não só um mero sermão, palavras. Peça a Deus para remover. A fonoaudióloga disse: é necessário remover os calos da corda vocal quando eles vão se tornando muitos e vão crescendo desse jeito. É necessário removê-los. É um atrito natural, é um dano natural, é um desgaste natural do tempo. Senhor, remova os calos da nossa audição, para nós ouvirmos melhor a Tua voz, Senhor, para nós assimilarmos melhor a Tua palavra. Mas a mente, o rapto virá, mas a mente parece que esquece. A pomba vai embora, se agires assim, se falares isto, se viver daquela maneira, mas parece que a mente é tão curtinha. Você vai abrir brechas para o diabo entrar no teu lar, no teu casamento, mas aqui chora, teme, mas a mente é tão curta. Memórias curtas. Davi disse assim: a tua palavra escondi guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Já pensou nisso? Nós ouvimos isso cantado, nós ouvimos isso sendo citado nas pregações, mas Davi disse: a tua palavra eu escondi. A tua palavra eu guardei no meu coração. Por que guardei? O que significa esconder? Guardar significa proteger, significa sempre vigiar, significa exercitar, significa praticar. O que significa? A tua palavra eu escondi, guardei no meu coração. Significa meditar. Pus ela aqui, todo dia medito nela. Para quê? Para rever, e ler, e reler, repassar a matéria, para não correr o risco de, quando eu precisar, aquilo já desapareceu. Quando você vê uma pessoa todos os dias, é difícil de esquecê-la. Quando você faz uma mesma coisa todos os dias, é difícil de esquecer. Esquecer do arrebatamento é uma realidade diária. Esquecer-se de Deus é uma realidade diária. Esquecer-se de que esse pó, esse verme tem que voltar a qualquer hora, se não for o rapto, é os sinos de Sião tocando, tem que voltar ao pó. Esquecer-se disso é uma realidade diária. Davi disse: guardei no meu coração. Para que, Davi, que você guardou? Guardei porque na hora do teste não quero ser reprovado. O teste virá. A enfermidade às vezes é um teste. E então, guardou a palavra? E a mente é curta ou longa? É espinhosa ou é terra fértil? É pedregal ou é terra forte? É beira de caminho onde a ave come ou é terra forte? A enfermidade virá. Somos corpos mortais. Eles adoecem. Mas quando a mente não é curta, é como aquele pobre homem, mesmo morrendo em estado terminal de câncer, lá no hospital, e você vai lá e diz para ele: vim orar pelo senhor, o senhor está doente? Ele disse: não, Jesus já me curou há mais de 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Que mente, que revelação, que confissão. Pode até morrer canceroso, mas na mente de Cristo, ele morre testificando: eu estou curado. Cristianismo. Mente de Cristo que te leva a confessar a palavra.
Tem coisas, irmãos, que é normal esquecer, mas tem outras que é absurdo. Tem outras que é negligência. Tem outras que é falta de temor. Tem outras que é falta de responsabilidade. Se você for lá em Hebreu, lá em Êxodo, por exemplo, 12, versículo 13 e 14, quando Deus mandou matar o cordeiro e passar sangue nos umbrais das portas, não precisa de abrir, aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Gente, meu Deus do céu. O sangue nos umbrais freia o anjo da morte. Pai, esquecer de aplicar o sinal. Se tu aplicares o sinal, matares o cordeiro, teu filho, tua mulher estão salvos dentro de casa. Pai, você vai esquecer que à meia-noite o juízo vai descer? Esquecer disso é não amar a si próprio, é não amar a mulher, é não amar os filhos, é não amar aquela casa. Esquecer de buscar a Deus e ter comunhão com Deus. Esquecesse do sinal, o batismo do Espírito Santo. Irmãos, isso seria uma loucura. E depois daquele acontecimento, que foi chamado de a Páscoa, Deus disse assim, ó, e este dia vos será por memória, e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Até hoje os verdadeiros judeus não se esqueceram de celebrar esta festa, a festa da Páscoa, comemorando a saída deles do Egito. Porque Deus disse para eles celebrarem esse estatuto perpetuamente. E eles não esqueceram. E nós? Parece que às vezes esquecemos da nossa Páscoa. Do nosso 1 aos Coríntios 11, versículo de número 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, disse, tomai, comei, tomai, bebei, este é o novo testamento da minha aliança. Fazei isso todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse sangue, em memória de mim. Deus pedindo para que isso não fosse esquecido. Você deveria tomar uma ceia sabendo que vem outra. Se não for aqui, será nas bodas do Cordeiro. Porque se você esquecer, a negligência vem. Se esquecer, a falta de vigilância vem. Se esquecer, a língua te prejudica. Se esquecer, teus pensamentos se tornarão indomáveis. Se esquecer, viverá como o publicano infiel. E Deus diz que nós não deveríamos esquecermos disso. E que deveríamos celebrarmos isso em todo o tempo, até que Ele venha. Discernimento espiritual do corpo de Cristo. O irmão Brana pregou isto. Peça a Deus nessa noite, Senhor, dá-me mais do teu Espírito, me dê a tua mente para não esquecer, Senhor. Peça para Deus nessa noite, Senhor, eu tenho me esquecido de tantas coisas, mas não me deixe esquecer dos princípios, do temor, do arrebatamento, de que eu tenho uma alma. Não me deixe esquecer de que eu sou um eleito, porque se eu esquecer, não vou viver, não vou me valorizar como um eleito. Não me deixe esquecer que eu tenho uma aliança, um pacto, um compromisso, que estou prestes a casar com Deus. Tomara que esse marido não esqueça que tem uma esposa, porque se ele se esquecer, ele vai viver uma vida muito atrapalhada.
Esqueceu por 1 minuto, 2, 3? Pode ser que você deixe de guardar algumas coisas no coração que jamais deveria deixar de guardar, porque esqueceu que tem uma mulher em casa esperando, esqueceu que tem um filho em casa esperando. Quem esquece que tem uma mulher, um filho, alguém esperando por ele, irmão, até para dirigir é um problema, é tão agressivo, ofensivo, briga tanto, abusa tanto, comete tantos excessos, porque parece que esqueceu que há pessoas por detrás que depende, que espera. Quando esquece. Por isso que nós estamos, pelo menos eu nessa noite, estou pedindo a Deus, me dê, Senhor, a tua mente. Troca a minha mente pela tua mente, Senhor. Aquela mente que não... Abra aí, irmão, aquela mente que não esquece. Isaías, capítulo 49. Eu sempre gostei dessa escritura. Isaías, capítulo 49. Olha para você ver a mente de Deus. Isaías 49, bem rapidinho, irmãos. Versículo de número 14. Sião é você. Sião sou eu. Sião pode ser a igreja. Mas olha para você ver o versículo 14 de Isaías 49, diz assim, ó. Mas Sião diz, eu poderia dizer assim, o Bruno às vezes diz, você põe o seu nome aí, você às vezes diz, já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim, porque não responde às minhas orações, porque não olha para o meu sofrimento. Mas aí ele disse no verso 15, pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria? Para aí um pouquinho. Esse tanto muda muita coisa, né? Essa mulher pode esquecer só um pouquinho, mas tanto não. É como Maria, ela esqueceu só um pouquinho, mas não foi tanto não. Depois de 3 dias ela lembrou. E aí voltou para poder procurar o menino Jesus e encontrou em um bom lugar, no templo, na casa de Deus. Ela pode esquecer do menino enquanto ele está dormindo. Não chora, não dá nenhum sinal, não está dando trabalho. Por um pequeno tempinho ela pode esquecer. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Ei, você que pensa que Deus esqueceu de você, assim diz o Senhor aqui nessa Bíblia, falando, eu não me esquecerei de ti. Você crê que é filho de Deus? Você crê que é um eleito? Ei, passe pelo que passar, Deus não vai se esquecer da tua vida, da tua dor. Eu de ti não me esquecerei. Eis que na palma das minhas mãos, para onde eu olho toda hora, te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Olha Deus dizendo, não esqueço de você hora alguma. Essa é a mente de Deus, uma mente inesquecível. Só tem uma coisa, irmão, a mente de Deus é longa para se lembrar de nós, mas a mente de Deus é curta para se lembrar do pecado que arrependemos e confessamos. Quando você arrepende e confessa, a mente de Deus é como essa mente curta, é só 30 segundinhos, e já não lembra mais, porque você chorou, você humilhou, você prostrou-se perante Deus. Louvado seja Deus por esse ser eterno que nós servimos, irmão, que esquece da nossa iniquidade, mas não esquece de nos consolar, não esquece de falar conosco, não esquece de cuidar dos seus filhos, dos seus eleitos. É Deus que tem cuidado de nós, é Deus que tem nos trazido até aqui.
Por isso podemos dizer, Ebenezer, Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, alguém pode dizer isto? Ebenezer, Senhor, até aqui tem me ajudado o Senhor. Essa é a mente de Deus, mente que não esquece, e que Paulo diz que ela estaria em nós. E se Deus não se esquece de nós, Isaías 44, e a sua mente é posta em nós, isso significa que você também não vai se esquecer de Deus. Não vai se esquecer da sua misericórdia. O diabo vai te cutucar para você não tomar a ceia. É assim todos os meses, por mais que se pregue uma semana inteira antes da ceia, ainda há pessoas que não têm condição, coragem, não sei porquê, de vir à fila da ceia. Mas o diabo fica de novo para você não ir à ceia. Talvez seja a iniquidade, talvez é o pecado, mas você não pode ter a mente curta. Tua mente tem que ser mais longa. Você tem que lembrar da promessa de 1 João capítulo 2. Filhinhos, vos escrevo para que não pequeis, porque quem está na prática não abandona o pecado, ele se sente julgado e condenado quando participa da comunhão. Então vos escrevo para que não pequeis, mas se pecardes, não tenha mente curta, tenha revelação, tens um advogado junto ao Pai, vai lá no escritório dele, bate na porta, diga para ele, Senhor, eu estou em transgressão, mas preciso que o Senhor advogue a minha causa. E a Bíblia diz, e o sangue de Jesus Cristo te lavará e te purificará de toda a sua iniquidade. Tenha uma mente mais longa para alcançar a promessa, mas às vezes é curta demais, limitada. Senhor, dar-me uma mente mais fértil para as coisas espirituais. Irmão, tem gente que tem a mente fértil para imaginar bobagem, mas pensa o que não existe, conjectura, acha, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu penso que seja isso, e acha errado, e pensa errado, e erra o alvo, porque dificilmente quem fica conjecturando consegue acertar, consegue realmente chegar ao que realmente está acontecendo. Às vezes tem a mente tão fértil para coisinhas. Deveria ter a mente fértil para isso aqui, para a palavra, para os princípios, para fortalecer a si mesmo, porque você tem esse poder nas suas mãos, de fortalecer a si mesmo. Você tem a comida na despensa, você tem o remédio na prateleira, você tem a vitamina para tomar, você tem o poder para fortalecer a si mesmo, é só começar a reagir. Mas às vezes não pensa nisto, a mente é curta para os princípios, para os valores cristãos, e aí você sabe, com a mente curta assim, nós seremos aqueles alunos reprovados, retidos, estarão sempre em apuros em nossa vida espiritual. Seja um bom filho, um filho de Deus, que não se aborrece quando a revisão é feita. Isso é revisão. Não se aborrece quando a matéria é passada de novo. Saiba que quando Deus passar a matéria de novo, é porque Ele está interessado que você seja um bom aluno, tenha assimilado bem as coisas espirituais. É porque Ele está interessado que você não esqueça de novo. Vou falar de novo para que você não esqueça. Vou repassar de novo para que você não esqueça. Porque se esquecer, é reprovação. Maridos que se esquecem. Crentes que, quando estão por aí, se esquecem que são crentes. Estou de férias, esqueceu que é crente. Estou sozinho, esqueceu que é crente. Ninguém está me vendo, esqueceu que é crente.
esqueceu que é filho, esqueceu que há um Deus que os seus olhos contempla e vê todas as coisas, especialmente aonde ninguém pode enxergar, há um Deus que pode enxergar. Esquecer é um problema. Sansão esqueceu, irmão. Por um minuto ele esqueceu do nazireado e saiu para namorar. Por um minuto ele esqueceu do porquê ele nasceu. Não esqueça do porquê você nasceu. Tenho dito isso. Você pode ser pedreiro, carpinteiro, você pode ser promotor, juiz, advogado, médico, lavadeira, mecânico, você pode ser o que você for. Isso aí é só uma circunstância da vida natural. Você nasceu especialmente para glorificar a Deus e servir a Deus, disse o irmão Branham. Não se esqueça disso. Se você não servi-lo, você não está servindo o propósito pelo qual você nasceu. A Bíblia diz que tudo que tem fôlego deve louvar o nome do Senhor. Você tem fôlego? Você tem vida? Então você nasceu para louvar e adorar o nome do Senhor. Não se esqueça disso. Hoje é segunda, não tem culto, mas Senhor, minha alma te adora por todos os teus benefícios. Hoje é terça, não tem culto. Hoje é quinta, não tem culto. Hoje é sábado, não tem culto. Estou de férias e não tenho a responsabilidade do culto. Mas, Senhor, eu nasci para te adorar. Eu nasci para te servir. Não me deixe esquecer disso. As outras coisas serão apenas consequência. Porque se você esquecer do principal, nada contra Sansão, pode namorar. Nada contra Sansão, pode casar. Mas por que tanto envolvimento a ponto de esquecer do nazireado? Por que tanto envolvimento a ponto de esquecer? Tem que preservar a semente israelita. Deus não quer hibridização. Pode comprar, pode vender, pode trabalhar, pode fazer, pode obter, pode plantar, pode edificar, pode casar-se e dar-se em casamento. Gênesis 6. Mas não te esqueças. Porque às vezes o envolvimento nosso é muito grande e aí nos esquecemos das nossas responsabilidades. Sansão esqueceu um pouquinho e perdeu os seus olhos. Mente curta. Sansão esqueceu por alguns minutos. O que lhe aconteceu? Desceu a humilhação, desceu a vergonha. Não se esqueça, isto não é uma denominação. Isto é um povo, um corpo que está se preparando para o arrebatamento, para a transformação de corpos. Isso não é uma denominação. Isto aqui é o que disse Paulo, um corpo que é movido, que bebe do Espírito, que alimenta da palavra, e se espera que quem é corpo cresça, desenvolva. Meu sapato não pode crescer mais, porque não faz parte do meu corpo, é só um acessório que está junto com o corpo. Minhas roupas estão assim, e por si próprias elas não podem crescer. A menos que haja uma intervenção humana. Ela é só um acessório, não é o meu corpo. Mas o corpo engorda, o corpo emagrece. Quando está em fase de crescimento, o corpo cresce. O corpo se movimenta, o corpo se modifica. Por isso que uma igreja tem que estar em movimento e em modificação constante. Bendiz, lembrei aqui, Salmo 103. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que está em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, por todos os seus benefícios, porque é Ele que perdoa as suas transgressões e apaga todas as tuas iniquidades. Davi disse, não te esqueças.
Não te esqueças de onde Deus te tirou. Não te esqueça da misericórdia que Ele disponibilizou para ti. Não te esqueças, Davi disse, porque se você e eu, se nós nos esquecermos, nós somos vencidos. Não esqueça que você tem uma esposa. Será que Deus está falando aqui com alguém, irmãos? Deus tem uma maneira estranha, às vezes, de trabalhar. Não te esqueças que você nasceu em um lar cristão. Tem coisinhas que não podemos esquecer. Vamos fechar com isso? Abra aí, Hebreus capítulo 13. Quero só resumir isso aqui, ó. É uma palestra de reflexão da cristã cotidiana. Isso aqui é o que Paulo chamou de nosso culto racional. Tem os cultos emocionais, mas é necessário o culto racional. Quando começo a querer lamentar de alguma coisa, eu logo dobro os meus joelhos e digo: Deus, obrigado pela tua cruz e a grande salvação. Nunca me deixe esquecer daquele dia que o Senhor me salvou. Salvação é o fundamental, é o principal. Olha aí, Hebreus 13, irmãos, ó, no versículo de número 2 diz assim, ó: não vos esqueçais de quê? Abriram aí Hebreus 13, verso 2? Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram o quê? Anjos. Anjos comeram dentro de casas. Anjos assentaram na mesa. Anjos dormiram naquelas camas. E lá na eternidade, não sei, posso conjecturar, presumir, avançar. Posso fazer uma inferência. Talvez Deus um dia mostre para alguém que hospedou o anjo aqui na terra, lá do outro lado, o anjo que ele hospedou. A Bíblia está dizendo que hospedaram anjos. E a Bíblia vem dizer assim, ó: não vos esqueçais da hospitalidade. Quantas pessoas já esqueceram isso? Ser agradável, receptivo, ser hospitaleiro. Versículo 2 diz aqui, ó: lembrai-vos dos presos. Interessante, né? Como se estivesseis presos com eles. Quando fala assim, muita gente acha que é aquele apego, aquela afinidade, aquele carinho, é aquele super amor pelo estrupador, o bandido, às vezes o cainita que nem se arrepende, você tem que lembrar dele como se você estivesse lá dentro da cela junto com ele. Irmão, se você não sabe, quando Paulo escreveu isso aqui, o que mais tinha dentro da cadeia do governo era crente. Porque o ladrão ia para a cruz, a prostituta, apedrejada. O homicida cumpriam a lei de Moisés lá, pagava com a própria vida. Dentro das cadeias, eram poucos os presos infratores da lei. Sabe quem estava dentro lá da cadeia? Era aqueles que eles não conseguiam provar que ele quebrou a lei de Moisés, mas que eles tinham uma doutrina diferente da doutrina dos fariseus, dos saduceus, do governo, e eles tinham medo que aquilo crescesse e fosse uma ameaça. O presídio estava cheio de crente. E Paulo dizendo assim, ó: não esqueça, lembrai-vos desses crentes sofridos, que estão presos pela sua fé, fidelidade, pelo seu amor, pela sua pureza. Lembrai-vos, coisas que não podemos esquecer, como se estivesse presos com ele. E dos maltratados, quer dizer, injustiçados, como sendo vós mesmos também no corpo. Quer dizer, não tenha mente curta. Versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Não esqueça dos ministérios, dos verdadeiros ministérios, que trabalham
pelo bem espiritual e o progresso espiritual da igreja. Versículo 16, do mesmo capítulo. E não vos esqueçais da beneficência, bondade, né? E comunicação. Lembra de Paulo falando? Em vossas tribulações, fraquezas, apertos, comunicai com os santos. Paulo está dizendo, não se esqueça da bondade e da comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Nós poderíamos vasculhar a Bíblia aqui e encontrar inúmeras coisas que Deus disse assim, ó, não se esqueça disso, não se esqueça disso, não se esqueça disso. Só que a mente curta esquece. Deus disse, segui, pois, a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Não se esqueça disso. Arrependei-vos e convertei-vos dos vossos pecados, para que sejam apagados. Não esqueça disso. Sem arrependimento, sem sangue, sem reconhecimento dos erros, não há expurgação para o pecado, expiação. Perdão só é perdão quando você relaciona bem com ele e o aceita. Não esqueça disso. Essa mensagem aqui deve ser comida, mas aqui, ó, absorva mais, retenha ela mais na sua vida e não se esqueça disso. Se você não absorver, não reter ela mais na sua vida cotidiana, na sua vida cristã diária, ela ficará sem eficácia, não terá poder. Domingo à noite é a ceia do Senhor. Nenhum de nós fica fora dela, porque não nos esquecemos que há 2000 anos atrás, Cristo levou sobre si todas as nossas iniquidades, e que o Cordeiro ainda está assentado sobre o trono, e o sangue esparzido sobre o altar de intercessão. E enquanto nós não nos esquecermos disso, e recorrermos a isto, irmão, você está justificado pela fé diante de Deus. Vamos ficar em pé. Querido Deus, é uma reflexão, Senhor. Poderia chamar isso de uma pequena revisão de matérias espirituais que nós temos passado aqui dias e mais dias, dias e mais dias. Pai, ajuda-nos como alunos do Senhor. É um privilégio tão grande te ter como o nosso professor. Sou aluno da tua escola, Pai. Pai, aprendemos da tua sabedoria, mas não nos deixe ter uma mente tão curta, que não guarda, que não absorve, que não aprende, que não pratica. Mente curta é aquela que não pratica. Mente espiritual limitada, curta, é aquela que age sem nenhuma vigilância. Pai, ajuda-nos a sermos mais vigilantes, para o diabo não nos enganar, para não sermos facilmente seduzidos, ó Pai. Pai, nós fomos corrigidos, admoestados aqui nessa noite, nessa pequena conversa que nós tivemos. Eu creio que o Senhor pode nos fazer achar graça, encontrar misericórdia, Deus. Eu só estou tentando fazer aquilo que Moisés disse, Pai, lá no primeiro Êxodo, Pai, quando Moisés disse que aquilo ficaria por memorial perpétuo, eterno, Senhor, para que Israel não se esquecesse do dia do Cordeiro, o dia do sangue, o dia da saída. Pai, é para isso que é essa reflexão, para não nos esquecermos de quão sério é, Pai, o dia da saída, o dia do Cordeiro, o dia da cruz, o dia do sangue, Pai. Não me deixe esquecer do teu amor, da tua cruz, do teu sacrifício, Pai. Que possamos sempre lembrarmos isso com temor, lembrarmos isso com solenidade no coração, Pai. Não deixe essas sementes da palavra que foram semeadas em nosso coração, meu Pai. Não deixe elas serem sufocadas. Não deixe as aves de rapina comê-la. Pai, permita que ela caia nessa terra fértil nessa noite
e prospere, e cresça. Permita que alguém volte melhor, pensando melhor, agindo melhor. Esse seria o melhor louvor que o Senhor receberia nessa noite, Pai. Tua palavra frutificando nos corações. Faça isso, Pai. Eu estou te pedindo, dar-me do teu espírito mais, dar-me da tua mente, para que não esqueça. Eu estou te rogando, meu Pai, dar-me aquele ensinador de justiça, para que me faça lembrar das coisas que eu não posso esquecer, que são fundamentais para a minha vida diária com o Senhor, fundamentais para o meu arrebatamento, Senhor. Não me deixe esquecer o caminho de volta, se porventura eu me perder, tomar a estrada errada em algum lugar, permita-me lembrar do caminho de volta. Se falharmos, permita-nos lembrar, Pai, do caminho de volta. Há um caminho de volta para aquela cruz, aonde o sangue ainda está tão quente, tão vivo, jorrando, Pai, e pode desintegrar cada iniquidade cometida por nós cristãos, Pai. Tenha compaixão de nós. Ajuda-nos, Pai. É o que eu te peço nessa noite de preparação para a ceia. Nos ajude a armazenar a tua palavra, guardar a tua palavra dentro do nosso coração, para nós não pecarmos, não falharmos contra ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te entrego esta reflexão como um louvor, como uma adoração, como uma manifestação do meu desejo de ver cristãos te servindo cada dia melhor. Que haja temor e amor entre o teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe, saúdem uns aos outros e até domingo de manhã, na Escola Bíblica Dominical. Domingo estaremos aqui nos preparando ainda, refletindo ainda. Estaremos aqui participando de mais uma aula com Deus. Mas não te esqueças, guarde tudo que tem ouvido. Pede a Deus para te dar inteligência, sabedoria divina, para que o teu espírito armazene essas bênçãos. Vá em paz, em nome de Jesus.